Como Deus gosta de ser chamado. Como Deus gosta de ser chamado. Pai nosso. Essa semana passada, não essa semana anterior, não essa semana que passou, a semana anterior, eu li uma citação que diz assim: quando nós chamamos a Deus de Pai, essa palavra cai aos seus ouvidos qual melodia, como uma música doce. Quem é pai sabe. Quando você está em casa e eu vejo a Julinha, ou quando a Jéssica vem almoçar e fala pai, pronto, aquilo tira toda a atenção, o foco, você está... Pai nosso, nosso Pai. E a alegria de um pai é ver um filho feliz, é ver um filho bem, uma filha bem. E todo o sonho de Deus, todo o projeto de Deus é acabar com essa desgraça desse mistério chamado iniquidade, maldade, pecado, que estranhamente nasce no coração do seu anjo assistente e traz a dor, a tristeza, o sofrimento. Essa semana eu perguntei para minha filha: filha, quando que a gente vai entender e não praticar intencionalmente um pecado? Quando a gente entender a sua malignidade. A malignidade, o quanto aquilo é mal. As pessoas não têm, assim, às vezes não têm noção do que estão praticando e das consequências tão tristes, muitas vezes mortíferas. Às vezes eu troco alguns hinos, links, né, ou... é link que fala, né? Compartilho o link ali e recebo. E nesses dias que eu estava tratando da minha saúde, eu recebi esse link: noites traiçoeiras. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará por causa da tua tristeza. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus nos fará sorrir, e será um sorriso eterno. Nós vamos sorrir e sorrir e sorrir para sempre, porque o céu é um lugar feliz. O céu é um lugar de felicidade. A nossa maior felicidade estará em viver na companhia do nosso Pai. Eu tenho um pai que eu honro muito, além da minha querida mãe Evelyn Banach Grittner. Essa semana alguém perguntou que sobrenome chique, é alemão? Eu falei, não, é austríaco, ali na Áustria, ao lado da Alemanha. E eu honro muito meu pai, que é alemão, e a minha mãe, que é polonesa, de origem polonesa. E meu pai, essa semana, ele resolveu, na semana passada, montar na sua mula. Meu pai tem uma mula, e colocou os melhores arreios na mula, e resolveu subir numa montanha que ele não ia há mais de 20 anos. A gente chama de serra, em cima da fazenda. E eu tirei uma foto, está no meu Instagram, se você quiser olhar. Porque eu tirei uma foto, não, o meu sobrinho tirou uma foto, que ele gosta muito do voo, chamou o voo para subir nessa serra que pertence a ele hoje, o Jameston. E ao chegar na serra, ele disse: tio, o vô foi tomado de emoção e começou a chorar. E ele disse: vô, por que está chorando? E ele disse: saudade do meu pai. Algumas vezes, quando era adolescente, morávamos cerca de 500 metros do cemitério adventista. Eu me criei numa colônia de alemães, a maioria não eram adventistas, famílias Kuntze, Schlemper, Beu, Grittner, Deutscher, Felau, Kiel, Reichenbach, Verlich,
Casaram tudo entre si. O Witzler. Então havia uma igreja ali, foi o primeiro centro adventista em Santa Catarina, onde havia o acampamento. E alguns sábados à tarde eu via que o meu pai, ele caminhava em direção ao cemitério. Eu, garoto, ficava curioso. Pelo menos 2 vezes eu fui atrás do meu pai, e aquele cemitério só sepultava adventista. Depois sepultava os protestantes mais afastados, como se fosse ressuscitar na segunda ressurreição. O adventista é bairrista, né? Então tinha um cemitério adventista e dos protestantes ao lado, mas na mesma cerca. E o cemitério católico lá na cidade. É engraçado, né? Então, eu já pedi para a Mídia se Jesus vai voltar nos meus dias, eu acredito nisso. Mas se eu morrer, eu quero ser sepultado lá em Bom Retiro, no cemitério adventista. Não porque lá seja melhor, mas eu quero ser sepultado lá, se eu morrer. Então, muitas vezes eu vi o meu pai saindo a pé, sábado à tarde. E eu curioso ia atrás. Meu pai se assentava em frente à sepultura do seu pai, meu avô, Samuel Grittner. Foi um homem muito próspero na vida. E uma linda foto que até hoje tem do meu avô. E meu pai ficava sábado a tarde toda. A maioria do tempo ele ficava chorando. E um dia, eu sentei ao lado do meu pai. E eu disse: pai, por que o senhor está chorando? Ele disse: eu sinto saudade do meu melhor amigo. Eu não tinha planejado falar isso na abertura do sermão. Eu sinto saudade do meu melhor amigo, que foi o meu pai. Mas por que o senhor chora? Ele falou: porque eu não fui um bom filho. Eu poderia ter sido um filho melhor. E aquilo me marcava muito. Ver o meu pai chorando diante da foto do seu pai. Com remorso por não ter sido um bom filho. Deus é um bom pai. Seja um bom filho. Seja uma boa filha. Cause alegria no coração de Deus. Porque esse versículo que a Adriana cantou, e eu mandei essa música para ela, ela mandou outra música para mim. E eu falei: Adriana, um dia eu quero que você cante essa música na igreja. Um outro colega mandou uma música, chama Homem de Deus, chora também como qualquer outro alguém. Outra pessoa mandou outra música para mim, Não Pare, do Mateus Riso, não pare, não pare, não pare, que Michele Emanuele, que da igreja canta. Não pare, está cansado, descanse, mas não desista, não pare, não é fácil quando você está cansado. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará por causa da tua tristeza. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em breve nós veremos o nosso Pai. Eu tive a alegria de rebatizar o meu pai em 2007, e todos os dias eu oro. Eu não conheci o meu avô, espero conhecê-lo na eternidade. Meu avô morreu, eu tinha 4 anos, eu não tenho lembrança do meu avô. Eu quero estar lá com meu pai, e se Deus quiser, com meu avô. A minha vovó, a avó Alice, família Olm. A avó Alice, ela teve um problema mental e ela perdeu a razão. E a minha avó, ela ficava o dia inteiro doente, cantando Cuinária Adventista. E ela dormia abraçada ao Cuinária Adventista. E sobre o seu corpo, com as mãos cruzadas, foi depositado o Inário Adventista, o velho Inário. E eu tenho certeza que a minha avó Alice está salva em Cristo Jesus. Abra a palavra de Deus em Apocalipse 7. Vamos estudar apenas 3 versículos. A soltura dos 4 ventos. Você sabe, e nós vamos relembrar o que significa vento em profecia. Apocalipse 7. Irmão Luiz Carlos, bom dia, que alegria revê-lo. Que bom ver você, viu? Não errei o nome, né? Não, né? Eu te chamava de Fernando, né? Irmã Marta, hoje eu te chamei de Norma. Uma pessoa que ela falou, não é Marta. Que bom ver vocês. Apocalipse 7, verso 1 até o verso 3, achou aí? Depois disto, depois da abertura dos selos,
ouvi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos na terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, o oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Irmãos, o que significa vento ou ventos em profecia, especialmente em profecia apocalíptica? Vocês sabem que existem 2 tipos de profecia: profecias clássicas. As profecias clássicas, elas se dividem em profecias condicionais e incondicionais. Muitas das profecias da Bíblia não se cumpriram, porque eram profecias que dependiam da resposta do povo. A história de Israel é muito clara em relação a isso. Deus não pôde cumprir o que prometeu. Agora, as profecias incondicionais, elas se cumpriram e vão se cumprir, porque Deus determina, Deus controla, e como Pai, Ele guia o destino de um universo criado e de um mundo caído. E as profecias, então, clássicas, condicionais e incondicionais. Mas as profecias apocalípticas, irmãos, que estão em Daniel e Apocalipse, elas não têm condições. Elas têm condições de salvação para quem crer. Profecia não salva, mas as profecias do Apocalipse e Daniel, elas são incondicionais. Ela não depende de movimento humano, não depende de ação humana, não depende de reação humana. Elas estão se cumprindo e vão se cumprir. Vento ou ventos em profecia significam guerras, agitações, tumultos, contendas, lutas, batalhas. Simboliza, sobretudo, o movimento do demônio em tentar destruir os povos e as nações, simbolizado aqui pelo mar, porque você sabe que em profecia apocalíptica, águas significam povos e nações. Muito bem, nessa manhã, irmãos, vamos estudar a soltura dos 4 ventos. E nós já começamos a perceber que Deus às vezes começa a mostrar, e Deus falou que haveriam sinais, que aos poucos Deus mostraria o que seria o mundo sem o seu controle. Irmão, você está aqui na igreja porque o anjo de Deus está cuidando de você. A paz ainda na terra, irmãos, está escrito, ainda existe uma paz relativa na terra, porque existe sal e luz, que é um povo de Deus, visível e invisível, que segue a Jesus Cristo. Se não fosse os adoradores do Deus verdadeiros, muitos conscientes, até inconscientes, como os pagãos, muitos pagãos estarão no céu sem nunca ter ouvido falar o nome de Jesus. Mas seguiram a revelação geral, a natureza, os céus, e Deus, conhecendo o coração, os salvará. Então, por causa de um sal e de uma luz que existe, de um povo que existe espalhado pelo mundo, por isso que esse mundo ainda está assim, irmãos, porque Deus está cuidando do seu povo, da sua igreja, dos seus filhos, dentro daqueles que conhecem a verdade plenamente ou não, até mesmo pagãos. Então, no livro do Apocalipse, a palavra vento representa lutas, comoções, guerras políticas, comoções políticas, guerras, contendas. Está em Jeremias 4, 11, 12, Zacarias 7, 14 e diversos outros textos. Agora, irmãos, quando a Bíblia diz que os ventos agitavam o mar grande, é Satanás procurando atuar no meio da humanidade para matar, roubar e destruir. Nós estamos assistindo uma guerra que está durando alguns meses aí no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. Não sabemos os interesses que envolvem por trás de países enormes como China, Estados Unidos, enfim. Há muitos interesses que são desconhecidos. Mas se esquece-se, irmãos, que existem milhares, não centenas, milhares de conflitos que não são citados. Eu vou citar para você 7 guerras em andamentos que o mundo não está nem aí.
Não está nem aí. Parece que se acostumou com a guerra, com a contenda. Por exemplo, você sabia que a Etiópia, que é um dos países mais miseráveis e pobres do mundo, um país sofredor, você sabia que existem muitos cristãos na Etiópia e está em guerra? Você sabia que quando a rainha da Etiópia visitou Salomão, eles tiveram filhos, e há muitos judeus na Etiópia, muitos cristãos na Etiópia desde aquele tempo? Há muitos filhos de Deus na Etiópia, muitos filhos de Deus, inclusive descendentes de Davi através de Salomão e da rainha da Etiópia. Você sabia que o Iêmen, nós tínhamos um pastor no Iêmen, deram 48 horas para ele sumir do Iêmen, senão ele seria assassinado. Não pode se pregar o evangelho, vive em guerra, está em guerra. Você sabia também que Mianmar está em guerra constante? Você sabia que o Haiti, que é um país extremamente miserável e pobre, o Brasil tentou ajudar, está em guerra? Você sabia, bom, se você sabe, a Síria, quantos refugiados, continua em guerra, e é ao lado de Israel, atrás das montanhas de Golã, está a Síria, é um país extremamente vigiado, a cada 2 horas, irmãos, saem caças, e a Miriam estávamos sobre o Monte Carmelo, e de repente 2 caças apareceram do nada. Israel é um país pequeno, tamanho do estado do Acre, e a cada 2 horas 2 caças fazem uma volta pela fronteira, especialmente pelas montanhas de Golã, e aqueles 2 caças saíram, em poucos minutos voltaram e sumiram, do jeito que vieram do nada, sumiram do nada. E eu perguntei para o guia, o Tamir, falei, cadê os caças? Porque é muito rápido. Ele falou, estão lá no vale de Jezreel na Bíblia, atrás, entre a Galileia e o Monte Carmelo, um vale, e ali existe um aeroporto subterrâneo, um bunker de aviões caças. Por quê? Porque a Síria é uma bomba para Israel. Se você sabia que existem militantes islâmicos em ação na África, eu vou citar para você os países. São militantes jihadistas, estão no Mali, no Níger, Burkina Faso, Somália, Congo e Moçambique. Isso fora milhares e milhares de pequenos conflitos que existem, inclusive em nosso país. A gente não conhece. Através de comandos que eu não posso citar aqui, nem deveria citar, tentando controlar áreas aqui e ali, esse mundo vive assim. E nós vamos estudar hoje, irmãos, como Deus controla tudo isso. Rússia e Ucrânia, né? A Bíblia diz assim, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de grande fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta, ou lhe resta pouco tempo. Estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E se não fosse a ação de Deus, irmãos, nós lemos aqui no Apocalipse, que os anjos seguram os 4 ventos, 4 anjos. Na verdade são milhões e milhões e milhares de anjos em atividades nesse mundo, irmãos, retendo os anjos do demônio. É como se um anjo mau estivesse prestes a bater-se sobre um filho de Deus. Isso acontece no campo pessoal, não é um conflito assim, não, acontece no campo pessoal. E quando um anjo destruidor vem, o anjo de Deus pega, não, esse filho de Deus não toca. Milhões e milhões de anjos. Bom, nós lemos aqui sobre os 7 selos, os 7, nós lemos aqui sobre os 7 selos, né, que não danificar. Os selos são 7 etapas que mostram o desenrolar do grande conflito entre Cristo e Satanás. E essas 7 etapas, nós estamos vivendo a última das etapas, mostra o trato de Deus, justo, misericordioso e fiel para com a humanidade.
no capítulo 6, dá uma olhadinha no capítulo 6, o verso 17. No final do 6º selo é feita uma pergunta: porque chegou o grande dia da ira deles, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, e da ira do Cordeiro, e quem pode suster-se? Irmãos, enquanto esse mundo está em suspensão, enquanto esse mundo está sendo controlado, enquanto Deus está segurando, nós precisamos entender como cristãos que Deus está nos dando uma oportunidade de preparação, e a gente vive assim, como se nada estivesse acontecendo no mundo espiritual, num conflito entre o bem e o mal. E parece que cristão não tem lutas, não tem batalhas, quando existe uma grande contenda entre o bem e o mal se desenrolando, e Deus está retendo, Deus está segurando, Deus está controlando, para a gente se preparar para o que vai vir pela frente. Quantas vezes eu falei, essa pandemia que virou uma endemia. Ainda essa semana eu li um pequeno artigo de um cientista chinês, diz assim: o coronavírus é incontrolável. A China está lá em lockdown. Isso mostrou o colapso que esse mundo pode entrar de uma hora para outra, e nós estamos vivendo um período de graça, onde nós temos a oportunidade de preparação. É por isso que Deus está segurando, nós vamos ver, até o selamento. A minha pergunta é: você está sendo selado? Você está passando por esse processo? Você está entendendo racionalmente? Você está tendo consciência de que cada dia o que você faz na presença de Deus é parte do teu selamento? Você está dizendo de que lado você está e a quem você pertence? O capítulo 7 é uma pergunta do capítulo 6, o verso 17. Quem pode suster-se? Irmãos, quer queira, quer não, toda profecia, irmãos, é um aviso de um Pai de amor. E só vai ficar em pé aquele que estiver completamente selado com o selo do Espírito Santo. Nós vamos ver isso também. Deus destrói o pecado. O dilúvio é uma prova disso. Sodoma, como vimos sábado passado, as 10 pragas, e virão as 7 últimas pragas. Todavia, Deus controla tudo, inclusive o diabo, e concede permissão para ele agir. E às vezes Deus permite, irmãos, para revelar a sua maldade. Às vezes Deus permite. Na vida de Jó, isso é muito claro. Quando Deus está no controle de tudo, mas às vezes Deus solta um dedinho do diabo para mostrar que se tudo estivesse nas mãos dele, nós não estaríamos mais aqui, nenhum ser humano estaria aqui. Então nós estamos aqui e a gente não dá valor por causa da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. Por isso que você está aqui. Ontem foi em casa um amigo nosso. Nós moramos na casa dele de aluguel. Ele tem 3 filhinhas. E ele estava com as 3 filhas, mas ele só tem 2 mãos. E a filha mais velha estava indo na padaria, estacionou o carro do outro lado. E a filha mais velha, que nunca faz isso, ela se descuidou e desprendeu e atravessou a rua, não olhou para o lado e viu um rapaz com uma bicicleta. Uma criança, irmão, sendo atingido com uma bicicleta numa velocidade X, pode ser fatal. Mas simplesmente o rapaz teve a capacidade de se jogar e, por causa da mochila, amortecer e não bater a cabeça, e o cabelo da criança, ela tem o cabelo compridinho, fica todo enrolado ali na correia da bicicleta. Poderia ter sido um acidente fatal. E se não fosse um anjo de Deus colocar a mão, aquela criança poderia hoje estar sendo sepultada. E a gente às vezes não dá valor para isso ou não crer nisso. Em 2011, quando cheguei em Hortolândia para morar, eu comprei uma boa bicicleta. Eu tenho uma boa bicicleta, porque depois dessa eu vendi. Eu comprei uma boa bicicleta, então eu gostava de sair algumas tardes para andar. E eu andava... Eu era mais novo, tinha 45 anos na época, eu gostava de andar o máximo que eu pudesse. Eu estava indo olhar uma igreja que nós compramos num bairro em Hortolândia chamado Novo Ângulo. Eu gostava de ir lá durante a semana olhar a igreja, e às vezes eu olho ela ainda. E eu então, uma bicicleta, uma curva assim, tinha chovido, tinha uma grande poça d'água. Agora que eu entrei com a bicicleta foi. E quando eu fiz a curva assim, no sentido contrário, vinha um ônibus. E eu só... aterrissando com a bicicleta, eu só vi o pneu do ônibus, assim, eu indo para baixo do pneu, aquele pneu ia me moer.
que o anjo de Deus fez? O motorista teve a consciência rápida e deu uma freada brusca. Os passageiros vão todos para frente. Ele bruscou friamente. Eu fui até perto da lataria do ônibus, mas eu ia direto para baixo do pneu do ônibus. Quem fez isso, irmãos? Não é uma casualidade. A misericórdia, a graça de Deus colocou um anjo na perna daquele motorista e ele freou, e graças a Deus eu posso estar aqui ainda vivo. Louvado seja o nome de Deus. Deus controla o diabo e Deus controla o universo que Ele criou. Deus controla o diabo e Deus controla o mundo que Ele criou, apesar da queda. Deus controla o diabo e Deus cuida de você, apesar de nós não sermos merecedores da sua graça, da sua misericórdia e do seu cuidado. 4 anjos, vamos lá, Apocalipse 7, verso 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Anjos representam agentes divinos em ação no mundo, retendo as forças do mal, até que a obra de Deus na vida dos cristãos seja concluída e o povo de Deus receba o selo de Deus na testa. Vamos lá, primeira citação. Um anjo da guarda é designado a todo seguidor de Cristo. Joabe, você acredita que ao seu lado tem um anjo? Você acredita, Kênia, que ao teu lado tem um anjo? Você acredita que a Suelen, que ao seu lado tem um anjo? Que ao lado dela tem um anjo? Você acredita, Adriana, que ao teu lado tem um anjo? Irmãos, aqui ao nosso lado desce, você sabia que ao teu lado tem um anjo? Sabia, irmã? Ao lado de cada um de nós, aqui tem anjos. Eu já contei essa história, eu gosto de repetir, me vem na cabeça, então algumas coisas eu escrevo, algumas coisas eu deixo que o Espírito Santo faça. Eu era pastor na Central de Curitiba e a gente estava construindo uma igreja de 11 milhões de reais. Eu era um pastor jovem, eu era extremamente empolgado. Os irmãos diziam que eu era louco, mas loucamente nós construímos a igreja central. Louvado seja o nome de Deus. Então eu pregava com alegria, com ânimo, com entusiasmo, e nós arrecadamos o dinheiro e construímos a igreja. E quando eu conheci aí pelo Brasil o juiz Sérgio Moro, ele lembrou da construção da igreja e conversamos um pouco. Ele falou daquele monumento que está no coração de Curitiba, no coração, no endereço mais caro de Curitiba, está a igreja adventista do 7º dia, para a honra e glória de Deus. E o juiz Sérgio Moro, encontrando ele numa viagem internacional, conversamos, ele falou da igreja. Na época que ele era juiz. Eu estava pregando entusiasmado. E lá, uma igreja grande, e lá levantou-se uma irmã querida, que eu gostava de... Curitibano gosta muito de tomar chá no final da tarde, quando não muito um café, que não devia, né? Um bolo. E essa irmã me chamou para tomar um chá na casa dela. Uma irmã querida, tinha um cartório. Não era uma pessoa assim, sem lucidez. Era uma pessoa que tinha muito conhecimento, uma pessoa culta, uma pessoa, que eu quero dizer, uma pessoa com capacidade para ter um cartório. Ela se levantou na igreja e começou a bater palmas. E eu estava pregando entusiasmado e eu falei, irmã, não me constranja bater palma para ser humano, isso é pecado, louvado seja Deus, mas ela gostou, eu achei que ela tinha gostado de alguma frase, né? E eu falei, irmã, por favor, não faça isso. E então, terminei de pregar, fui à porta da igreja, ela foi a primeira, ela correu e falou assim, eu não estava aplaudindo o senhor. Eu já fiquei meio chateado, né? Porque o ego é grande, né? Ela falou assim, pastor, eu não estava aplaudindo o senhor. Atrás do senhor havia um anjo, iluminado com as asas abertas, enquanto o senhor pregava, e quando eu vi o anjo, eu comecei a aplaudir o anjo, pastor. E aí eu cheguei em casa, a Miriam falou assim, o pastor Cláudio Bells, que ainda é vivo, mandou um recado, diga para o pastor, que enquanto ele pregava, havia uma luz por trás dele. Eu não sei o que era, mas havia uma luz por trás dele. Ela viu o anjo, e o pastor Cláudio Bells viu a luz do anjo. Existem anjos que entraram aqui na igreja. O anjo do Senhor é dado a cada seguidor de Cristo. Esse texto, irmãos, que a gente não dá valor, o anjo do Senhor, o teu anjo, acampa-se. Não é que o anjo vem e vai, ele fica, ele mora, ele se acampa. Esquenu, ele arma uma tenda ao seu lado. Muitas vezes quando eu acordo para orar de madrugada e oro para que um anjo esteja no quarto da minha filha, da outra filha, para que o anjo esteja cuidando do Gabrielzinho que está no ventre da nossa filha mais velha, e eu vou ser vovô.
Ah, eu não vejo a hora de pegar aquele moleque que anda a cavalo. O anjo do Senhor se acampa, ele fica ao redor daqueles que temem a Deus e honram a Deus. Esse anjo os livra do mal, das ações do demônio. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Os anjos não estão aí apenas trabalhando no sentido de reter todos os milhares e milhões de anjos maus. Os anjos estão atuando na vida de cada crente, em cada canto da terra, em cada lugar da terra. É o teu anjo e você tem que dar valor a isso. Eu fui colportor, vendedor de livros da igreja durante 5 anos, e eu aprendi que quando um colportor bate uma porta, o anjo de Deus está à sua direita. Então quando eu batia uma porta da casa e me afastava cerca de 1,5 metro para a pessoa não ficar assustada, eu sempre dizia: meu anjo, me ajuda. Eu sabia que tinha um anjo ao meu lado. O anjo acompanha um pastor, um servo de Deus, uma serva de Deus, independente do que ele faça. Agora veja bem, irmãos, e presta atenção nisso. Eu não sei se você consegue sair de casa sem ter a tua consciência culpada de não ter comunhão com Jesus. Eu não sei. Mas olha o que está escrito: não sabemos que consequências terão um dia, uma hora ou um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste, ao Pai Celestial. Não saia sem Deus, não ande sem Deus, não viva sem honrar a Deus, sem temer a Deus. Você pode estar brincando, irmãos, e afastando o teu anjo e o inimigo. Isso não é uma ameaça, irmão, isso é uma verdade. Há muitos anos atrás, um camarada andando por São Paulo, vê uma garota, era uma garota de programa, linda, num sinal, e no momento de bobeira, ele pega aquela garota, vai para o motel para meses depois descobrir que tinha adquirido AIDS. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer quando você comete um pecado. Você não pode imaginar as consequências daquilo para essa vida, para a vida eterna e para o resto da tua vida. O que mais me entristece como essa semana, nós somos pastores e temos nossos amigos, colegas, a receber uma ligação: a fulano de tal perdeu o ministério por causa disso, daquilo. Pô, mas o camarada está no púlpito pregando. E de repente, o anjo de Deus não estava mais ali atuando. Então você não sabe que consequências pode ter um dia sem um anjo de Deus na sua vida. Muito bem. Não podemos... eu gosto disso aqui, irmãos. Como eu gosto disso aqui. Abre a Bíblia no Salmo 139. Eu quero fazer uma aplicação mais demorada disso aqui. Eu quero fazer uma aplicação mais demorada disso aqui. Salmo 139. O verso 7 e o verso 8. Salmo 139. Achou aí? Eu gostei demais dessa citação. Eu não havia lido. Verso 7 e o verso 8. Diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito, Espírito Santo? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E a serva de Deus comentando isso assim: não podemos nunca encontrar uma solidão em que Deus não se faça presente. Nesse momento, milhares de filhos de Deus estão em calabouços, em solidão, sendo perseguidos, maltratados. Ali estão os anjos de Deus. Não há um lugar onde você esteja que Deus não possa estar presente através do Espírito Santo e através dos anjos de Deus. Eu achei que eu tinha colocado aqui, mas eu não coloquei, então eu vou ler. Está escrito assim: os anjos de Deus são enviados para ministrar, presta atenção, os anjos de Deus são enviados para ministrar aos filhos de Deus que são cegos. Anjos guardam os seus passos e livram os cegos de milhares de perigos que são desconhecidos para eles. Então imagina, a gente tem compaixão, né? Um filho de Deus, uma filha de Deus cega, sou cego, andando.
Ele não sabe que ali na frente tem um degrau, ele não sabe que tem 2 degraus, ele não sabe que tem um carro vindo, ele não sabe. Mas anjos de Deus andam com seus filhos cegos, livrando eles dos perigos. E os nossos olhos ainda não conseguem enxergar, mas chegará o tempo em que nós veremos. Se você estiver morto quando Jesus ressuscitar, você sabe, Décio, que está escrito que o anjo vai se colocar ao lado da sepultura e Jesus vai bradar lá do céu 3 vezes: ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Não sei por que 3 vezes, mas é 3 vezes. Os anjos se postam ao lado da sepultura. Um novo corpo é dado. A pessoa não ressuscita no velho corpo. O velho corpo não é reconstituído, irmãos. O corpo da pessoa viva é glorificada, mas o corpo do morto, ele não é reconstituído. É dado um novo corpo, com as mesmas características. É dado um novo corpo, já glorificado. Ele já sai dali glorificado. Sabe quem é a pessoa que dá as boas-vindas para ele? Muito prazer, Décio. Eu sou o seu anjo. Como é seu nome, irmã? Eu tenho a mão gelada, mas o coração quente. Irmã, muito prazer, eu sou o seu anjo. Muito prazer, eu sou o seu anjo. Quando os nossos olhos espirituais se abrirem, irmãos, e nós recebermos a glorificação, e você tirar essa venda carnal e tiver só olhos espirituais, você vai olhar para o lado e o anjo vai estender a mão e vai dizer: muito prazer, Gilson, sou teu anjo, você me deu muito trabalho, hein, camarada? Semana eu fui fazer alguns exames, a pessoa perguntou: caiu de moto? Falei várias vezes, inclusive o alemão filmou. Caiu a cavalo? Eu falei incontáveis. O senhor tem algum trauma na cabeça? Eu falei: não sei, mas Jesus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os que se acham sábios. Quantos tombos de cavalo eu caí? Então, quando você for glorificado, o anjo vai estender a mão para você. Entende isso, irmão? O anjo vai estender a mão para você e vai dizer: oi, eu sou o seu anjo. Aí Jesus vai dizer: façam a colheita, e você vai ser tomado pelas asas, pelas mãos dos anjos, e os anjos de Deus farão a trasladação, o arrebatamento. Logicamente seremos arrebatados pelo poder de Deus, mas os anjos estarão na terra, e os anjos nos levarão até as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e nós iremos para um lugar chamado o celeiro de Deus, porque nós não somos joio, nós somos o trigo do Senhor. Jesus contou uma parábola. Um semeador semeou trigo. O trigo brotou. E de repente o joio e o trigo, irmãos, um dia eu tinha que mostrar para você, se você pegar a foto, a haste do joio e do trigo são iguais. Você só define o que é joio do trigo na colheita. Porque o trigo dá grãos e o joio não. Fruto. Mas a haste é igualzinha. É a mesma coisa. Olha na internet. E aí, na hora de crescer e colher, é uma parábola que está em Mateus 13, alguém pergunta para Jesus: Senhor, nós não semeamos só trigo? Jesus disse, e ele pergunta: quem semeou o joio? Um inimigo fez isso. Essa é a história do grande conflito. Deus cria o homem perfeito e Satanás colocou o joio. E enquanto não houver a separação entre o joio e o trigo, Deus está cuidando do seu joio, e o seu joio será levado para o reino celestial. Você sabe que não basta plantar, você tem que cultivar, tem que cuidar, tem que roçar, tem que capinar e tem que passar mata-mato. Então, se tem algum pecado em sua vida, irmãos, passa mata-mato, tá? Deixa só o joio. Ah, irmãos queridos, não podemos nunca encontrar uma solidão. O que isso quer dizer? Você nunca pode encontrar um lugar como filho de Deus que Deus não esteja presente através do Espírito Santo e do anjo do Senhor. Por isso que Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam hinos. E os presos, esses caras são loucos, os caras estão presos, estão cantando. Por isso que Paulo, quando foi apedrejado,
E arrastado e dado como morto para fora da cidade, se levantou e disse: louvado seja Deus, porque através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Para Paulo não importa em naufrágio, em terra, em prisões, em açoites. Ele fala lá em várias situações de sofrimento físico, mental, emocional. Para ele o que importava era que Jesus estava com ele na pessoa do Espírito Santo e o anjo do Senhor estava com ele. Não existe um lugar de solidão onde o anjo de Deus não pode estar. Milhares de anjos seguram o mundo. Eles contêm, a palavra contém ali está com acento diferente aí de conter. Eles contêm, seguram, controlam os exércitos de Satanás até que o selamento do povo de Deus termine. Recebam a obra de deter os poderes enraivecidos daquele que vem como leão buscando a quem possa tragar. Deixa eu falar uma coisa séria para você. Se o diabo pudesse, ao sair dessa igreja, ele me mataria. Se o diabo pudesse, ele mataria você. Isso é sério, irmãos. A gente não pode brincar com um anjo tentando matar e outro anjo tentando deter. Estamos aqui pela graça e misericórdia e o cuidado de Deus, e os anjos que estão segurando, buscando a quem possa tragar. Os 4 ventos. Abra a Bíblia em Daniel 7, verso 2. Vamos avançando para a gente ir para o final. Daniel 7, verso 2. Pegue a palavra de Deus lá. É o texto paralelo de Apocalipse 7. Você sabe que Daniel e Apocalipse são livros gêmeos. Daniel 7, verso 2 diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, ou seja, as ações do demônio sobre a humanidade. Mar, águas e povos significam povos, pessoas. Os 4 ventos, as ações de Satanás para destruir o povo de Deus. Forças destruidoras. Todavia, a Bíblia diz, irmãos, isso aqui nós devemos cuidar. Isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui atrás. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês ainda em redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então o cuidado que devemos ter. Porém, irmãos, quando a obra do selamento for concluída, Deus dirá aos anjos: não combatais mais Satanás e seus esforços de destruição. Deixe-nos operar sua malignidade nos filhos da desobediência, pois a taça da iniquidade está cheia. Irmãos, aonde acontece o conflito, aonde acontece a batalha? Você já ouviu isso? É na tua mente. Como minha esposa falou, é no teu lobo frontal, é no teu córtex frontal, é aqui, ó, na sede da espiritualidade, da razão. E o mundo perdeu a razão por aquilo que o enlouquece, especialmente através de apetites pervertidos e de paixões carnais. Preguei sábado passado sobre isso. É aí que acontece. E Satanás, ele não vai operar através dos anjos maus, no sentido direto. Ele vai usar os filhos da iniquidade, ou os filhos do pecado, quase que eu caí aqui. Os ventos impetuosos das paixões humanas, ponto e vírgula, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que veio a Jerusalém na antiguidade. E o que deveríamos estar fazendo nós hoje, irmãos? Acordando com Deus, vivendo com Deus, orando com Deus, dormindo com Deus, servindo a Deus. Interessante que no final do verso 1 de Apocalipse 7 diz assim:
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso aqui significa, irmãos, a natureza universal da destruição. E no verso 2 diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, o nascente do sol. Você sabe que os pontos cardeais, vou ler o verso inteiro para explicar. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar. Os 4 anjos nos 4 cantos da terra. Você sabe que existem os 4 pontos cardeais? A palavra cardeal significa cardinalis em latim, que significa principal. 4 pontos principais em relação ao sol: leste, oeste, norte e sul. Você sabe que o sol nasce no oriente e se põe no ocidente. E você sabe que o sol nascente não é apenas de onde nasce o sol, mas da onde virá Jesus Cristo em glória e majestade. E também representa, irmãos, o sol em todo o seu resplendor. E Jesus entrará pelo lado oriental. Todavia o sol brilhará na sua força, mas sabe que hora será? À meia-noite, literal. Quando for meia-noite, não apenas a meia-noite literal no relógio humano, no calendário, no horário romano, mas a meia-noite de trevas, Jesus entrará como sol. E esse anjo então vem do nascente do sol, ou seja, ele vem por ordem de Deus, e ele diz assim: segurem até que as pessoas recebam o selo do Deus vivo. O que é o selo? Antigamente as pessoas selavam uma carta para dizer a quem ela pertencia. Identificação, posse. Irmãos, o selo de Deus, simplificando, que eu vou pregar um sermão daqui 2 sábados, a diferença entre o selo de Deus e o sinal de Deus. O selo de Deus não é o sinal de Deus. O selo de Deus é a assinatura de Deus em nossa vida através do Espírito Santo, quando nós obedecemos o sinal de Deus. Então você vai saber a diferença entre sinal e selo. Efésios 1, 13 e 14. Abre a Bíblia ali, uma definição bem simples. Efésios capítulo 1, o que é o selo de Deus? Efésios 1, verso 13 e 14. Você é selado através de 2 coisas: a obediência ao Evangelho, através do Espírito Santo da promessa. Achou aí? Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a verdade de Deus, o Evangelho da vossa salvação, salvação pela graça em Jesus, obediência pela fé, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até o resgate da nossa vida, porque somos propriedade de Deus, nós vivemos esse processo através do Espírito Santo, obedecendo o Evangelho. Pastor, na prática, como que eu sou selado? É uma obra em andamento todos os dias. Vamos lá. Você acorda, não sei que horário. Não sei qual é o teu hábito. Eu não ligo o celular, não durmo com o celular no meu quarto. Eu desligo o meu celular e ponho desligado no escritório. Se alguma emergência, que havia mais quando eu tinha igrejas grandes, eu colocava de uma forma diferente, modo avião. E quando eu sabia que poderia ter alguma intercorrência de morte, eu às vezes olhava. Mas eu não durmo com esse negócio aí. Eu durmo com a minha esposa. E eu durmo, então o celular não é para você levar para a cama. Leva para a cama o travesseiro. Se você é casado, leva o teu cônjuge para dormir com você. Ok? Deixa essa praga de fora. Que depois que inventaram o tal do celular, irmãos, quem viveu na década de 80, andava de bicicleta a cavalo, viu que o mundo se tornou um negócio muito estranho. O meu pai não tem celular, não tem WhatsApp, não sabe mexer. Falou assim: eu não quero nem aprender a mexer nesse negócio. Por isso tem 83 anos, não tem estresse nenhum, porque ainda fica...
Zap, 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 zap. Você levanta de manhã. Primeira coisa que você faz, liga o celular e vai olhar os seus stories, vai olhar. Já está errado. Acorde de manhã, põe os seus joelhos, ora, lava esse rosto bem lavado. Se necessário, põe o teu óculos e pega a palavra de Deus. E coloca aqui, vai ter comunhão com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, com Cristo. Vai colocar o teu coração, a tua vida aqui, irmão, e te diz, a vida de Deus brota da sua palavra para dentro de nós. A Bíblia é a semente que contém o próprio Deus. A Bíblia é o próprio Deus. Eu estou usando uma linguagem hiperbólica aqui, fazendo um exagero, mas Deus está dentro da sua palavra, e quando você se alimenta da palavra, você se alimenta do próprio Deus. Aí você pega o guia, a lição da escola sabatina, a maravilhosa meditação matinal desse ano, pega um livro, vai meditar, aí você vai orar, aí você entrega a vida a Deus e vai trabalhar. Às vezes você está no meio do negócio, lança um pensamento em oração. Quantas vezes andando por Hortolândia essa semana, obrigado Deus por isso, obrigado Deus por aquilo. É uma vida andando com Deus. Assim é que acontece. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso me deixa preocupado. Já indo para a parte final, volte lá para Apocalipse. Quem é selado? Veja bem, o verso 2 e o verso 3. Tendo o selo do Deus vivo, que é a obediência à verdade, a aceitação da verdade, o evangelho da verdade. Não danifiqueis, diz o verso 3, nem a terra, nem o mar, ou seja, o universo, nem as fontes das águas, nem as árvores, até selarmos na fronte quem? Quem, irmãos? Irmão, não tem jeito. Não é o pastor, não é o ancião. Ou você é um filho e uma serva, um filho e um servo de Deus, uma filha e uma serva de Deus, não tem como não ser. Um filho, quando é pequeno, ele serve o seu pai. Nós somos servos de Deus, e somos servos de Deus através da nossa vida, da nossa fidelidade. Nós nascemos para isso, e não tem alegria maior do que ser um servo de Deus. E só será selado aquele que serve a Deus, porque não tem como você ter comunhão com Deus e não servir a Deus. Você é um servo de Deus. O selo sobre o objeto, como nos tempos antigos, revela que ele pertence. A quem você pertence? Que marca está sendo cravada na sua vida? O puro sinal... Opa, pulou aqui. Obrigado, querido. Volta um antes. Voltei aqui. O puro sinal da verdade é o selo aprovador. Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10 diz assim. Vamos ler, é o último texto, vai. Pega a Bíblia lá. Quem será selado? 1 Pedro, você tem que sair daqui sabendo que você é um servo de Deus e uma serva de Deus. 1 Pedro 2. Primeira carta de Pedro 2, 9 e 10. Você conhece tão bem. Abre a palavra de Deus lá. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois o quê? Raça, irmãos, raça é você. Você é raça eleita. Você é um sacerdote real. Você é povo santo, nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você, sim, que antes que não erais povo de Deus, mas agora é povo de Deus, que você não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, vocês acham, você que está me assistindo pelo canal, vocês acham que a gente tem um canal com 30, 40, 50, 100 mil pessoas para o pastor aparecer? Não, a gente quer pregar o evangelho, a gente quer salvar vidas. Antônio, eu sei que você está dentro de um caminhão, você está em Indiana, indo depois para Massachusetts. Fala, já não sabe falar inglês, né? Fala rápido, fala errado.
Massachusetts. Está lá em Indiana assistindo o sermão. O Espírito Santo tocou ele, ouvindo os sermões do Nácio dentro do seu caminhão, e ele se entregou a Jesus. A gente não quer um canal para aparecer, a gente quer uma igreja terminada para fazer evangelismo, pregar o evangelho, porque essa igreja nasceu para servir a Jesus. E se essa igreja central de Americana não servir a Jesus, é melhor que feche as portas ou que venda esse templo bonito para outra coisa. Nós temos uma missão, nós temos um propósito. E aonde que é selado? Na fronte dos servos do nosso Deus. Temos da mente de Cristo, sermão do sábado que vem. Quais são os elementos do caráter cristão ou o fruto do Espírito Santo? É isso que precisamos. Essa semana, irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante. Existe uma atriz e modelo chamada Susana Alves. Presta atenção. Gideão, pode soltar aquela música lá. Presta atenção no que eu vou te contar agora. A minha esposa, ela é uma serva de Deus. Uma Julinha também é uma serva de Deus. A Jéssica também. Eu sempre orei para que minhas filhas fossem servas de Deus. Só isso. Essa semana, essa famosa atriz e modelo Susana Alves, que já é uma mulher madura, tem 518 mil seguidores. Ela adicionou a Miriam no Instagram. A Miriam viu. E a Miriam foi olhar. E descobriu, espero, Susana, que isso chegue até você. Não te conheço, mas vou te conhecer. Que essa mulher está fazendo lives sobre o quê? Os 10 mandamentos. E sabe que mandamento ela estudou essa semana? Nas lives dela? O 3º e o 4º. E sabe o que ela está fazendo? Guardando o sábado. E ela e a Miriam trocaram um WhatsApp. Sabe o que ela mandou para a Miriam? Feliz sábado. E ela está defendendo o sábado bíblico do Senhor. E ela está pregando o evangelho para mais de 500 mil de pessoas. E agora vai aumentar. Se inscreva no canal dela, no Instagram dela. Dê um like aí, diga que o pastor Gilson falou dela. Susana Alves. E ela agora está em contato com a minha esposa. A minha esposa está fazendo uma ponte entre ela e o Rodrigo Silva para que ambos façam uma live sobre o sábado. Irmãos, são sinais de que Jesus está começando a falar para as pessoas. Enquanto o mundo dorme nas trevas, nós estamos aqui dormindo na luz. Precisa, irmãos. E eu fui criticado porque preguei sobre o fundamentalismo, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre as verdades da Bíblia e não da igreja e não do pastor. Só prega isso. É isso que as pessoas querem ouvir. Qual é a garantia que eu tenho que existe vida após a morte? Que dia é o dia do Senhor? De Apocalipse 1:10 é o dia que está em Isaías 58, o meu santo dia, o dia do Senhor. Não venha me dizer que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Todos os dias da semana são numéricos, primeiro, segundo, até o 6º dia. Apenas o 6º dia recebe a palavra Paraseve, dia da preparação. Tudo é número. O único dia que tem nome próprio é o Shabat, o dia de repouso e descanso santificado pelo Senhor. E agora, essa mulher que está sendo um instrumento de Deus, ela, com os olhos na Bíblia, se alimentando da palavra de Deus, está fazendo lives sobre os 10 mandamentos. Que vergonha para mim, que não tenho coragem de pregar que o sábado é eterno e é o dia do Senhor. E quando prego, sou criticado até pelos meus colegas. Impressionante. Eu e a Miriam estamos felizes. A Miriam está adiante. A última foto eu vou passar aqui. Esse homem chama-se Carlos Fitch. Esse homem conviveu, irmãos, com um homem chamado Charles Finney. Para nós, os pregadores, nós temos algumas referências de reavivamentalistas. Spurgeon, príncipe dos pregadores. Billy Graham. Charles Finney, um reavivamentalista, um homem cheio do Espírito Santo, um poderoso pregador do tempo.
de Ellen White e Tiago White, entre 1780 e alguma coisa e 1875. Charles Finney. Carlos Fitch foi aluno, trabalhou junto, conheceu Finney, altíssimo privilégio. Tinha uma linda congregação em Boston. Era conhecido como o pregador. Imitava Charles Finney no bom sentido de... Quem conviveu com Charles Finney? Nossa, que privilégio. Carlos Fitch tinha uma bela igreja. De repente, aos 30 anos, ouve a mensagem do advento de Miller. Aceita, prega na sua igreja dois sermões sobre a volta de Jesus. É rejeitada a sua mensagem. E ele, para não perder a sua belíssima congregação, em 1838, ele volta atrás. Mas em 1842, Josias Litch leva ele para assistir uma conferência sobre Daniel 2, de Guilherme Miller, e ele então abandona sua congregação, já estava em New Jersey, ele abandona sua congregação e se torna o primeiro pastor millerita. Os adventistas nunca marcaram data para a volta de Jesus, irmãos, foram os milleritas. E era bíblico o desapontamento, e a data, só errar o evento. E ele se torna o primeiro pastor millerita. Tinha 6 filhos, e foi viver pela fé na mensagem de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1854. 6 filhos, desempregado. 4 dos seus filhos morreram. Chegou o ano de 1854, Carlos Fitch estava entusiasmado. Chegou o outono, e as pessoas queriam batizar-se, porque quem crer que for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Não adianta você amar a pessoa, namorar a pessoa e não casar com a pessoa. Você conhece a Cristo, conhece o Evangelho, então vai para o cartório e assina lá esse negócio através das águas batismais. Entregue-se a Jesus. Que nem a Luísa, né, Luísa? 2 sábados atrás. Igual a Bruninha, que veio do Paraná. Igual o Antônio, que vem da América. Igual a Helena e o Luiz, que vem da Argentina. E ele então batizava nas águas geladas de um lago, na região de Boston. Saía o vento gelado, as pessoas pediam batismo, e ele então fez essa entrada e saída 3 vezes. Que as pessoas, vendo o batismo, queriam serem batizadas. Jesus ia voltar dali a 8 anos. Isso foi em 1838, desculpe, eu errei a data. Jesus voltaria em 1844. E então, ele pegou tuberculose, e ele faleceu com 39 anos de idade. Ele montou a maquete de Daniel 2 desmontável, e ele faleceu, me perdoe, irmãos, não é 8 anos, 8 dias. Ele faleceu no dia 22 de outubro, 8 dias antes da volta de Jesus, com 39 anos. Havia uma revista, um periódico, chamado Midnight Cry, e então conversaram com ela e escreveram o testemunho dela. A viúva e filhos órfãos estão agora em Cleveland, 2 filhos, aguardando confiantemente a volta de Jesus para reunir os membros espalhados e sua família em poucos dias. A irmã Fitch está feliz, sorridente. Seus 2 filhos também. E os seus 2 filhos, 8 dias antes, perguntaram: mamãe, vamos ver papai? Diz a história que Carlos Fitch escrevia cartas amorosas enquanto fazia evangelismo à sua esposa. Era muito amoroso com a família. E o sonho agora da esposa era ver não apenas o esposo, mas 4 de seus filhinhos que tinham morrido. Um dia antes, no dia 21 de outubro, um de seus filhinhos pergunta mais uma vez: mamãe, veremos papai? Amanhã. Veremos nossos irmãozinhos? Amanhã. E cumprindo a profecia de Apocalipse 10, o que foi doce na boca foi amargo no estômago. E como os apóstolos passaram pelo desapontamento de esperar um rei Messias, haveria um desapontamento profético. Errando o evento, sabendo que Jesus passaria do santo para o santíssimo. Não há data,
marcada, apenas sinais da vinda do Filho do Homem, só Deus Pai sabe. E então o dia passou, e na terça-feira à noite, entre lágrimas e soluços, a senhora Fitch sente o pequeno toque de uma mãozinha em suas mãos. Era o seu pequeno filho que olha para ela e diz: mamãe, por que papai não veio? Por que papai não voltou para casa? Nós não sabemos, irmãos, todas as coisas. Não sabemos por que aprove a Deus soltar a unha do demônio, que é o pai da morte, e permitir que Carlos Fitch morresse aos 39 anos e deixasse uma esposa e 2 filhinhos. Mas, no livro Primeiros Escritos, se você procurar a palavra Carlos Fitch, você vai encontrar uma citação em que ele é visto debaixo da árvore da vida, com a sua esposa e com seus 6 filhos. É isso que finalmente importa: entrar no reino de Deus. Por enquanto, o que nós temos, promessas e mais promessas, garantias e mais garantias, de que existe um Pai que disse: você não ficará órfão, eu enviarei o outro, o Alós, terceira pessoa da divindade. Essa teoria humanista, filosófica e carnal de que o Espírito Santo é uma energia, uma baboseira teológica. Deus nunca mandou outro a não ser Ele mesmo na pessoa do seu Espírito. Deus está aqui através do Espírito Santo. É gente, é pessoa, melhor dizendo. Deus não dá nada mais, nada menos do que a si mesmo, irmãos. E Deus mandou outro igual a Ele. É o último elo entre Deus e o homem. É o representante de Deus na terra. Não é um ser humano. É o Alós, é o outro. Um ser com personalidade, com mente, com vontade, que guia a sua igreja. Então nós temos o Espírito. Mas também existe um anjo. E cada dia onde você vai, como servo e como serva de Deus, fazendo o que é certo, o anjo do Senhor está acampado. Ele não larga do seu pé. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra seguirão é Hadaf, perseguirão. Deus nos persegue com seu Espírito, com seu anjo, até o dia que nós o veremos face a face. Carlos Fitch estará debaixo da árvore da vida, foi visto. E você também e eu estaremos. E juntos estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, irmãos, vale a pena servir a Jesus. Porque logo, através do Órion, Jesus entrará, vindo do Oriente. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto esse tempo de graça que temos, essa retenção da atividade do mal, aproveitemos, irmãos, a vida que temos, para viver com Deus, para Deus, sendo fiéis a Deus, para um dia estarmos com o Senhor. Eu tenho certeza que quando o Carlos Fitch encontrar seus 4 filhinhos que morreram, e a sua esposa e os outros demais que também morreram, ele entenderá que mesmo que o diabo agiu, Deus permitiu, e no livro da vida estará a razão, e ele louvará a Deus, porque ele faria a mesma coisa que Deus permitiu que o diabo fizesse. O mundo está caído, mas o mundo está sob o controle de um Pai cuidadoso, de um Deus amoroso. Que Deus continue abençoando e selando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.
leste eu vejo uma nuvem menor que a mão de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito, o momento chegou. Arco-íris no breu, mancha escuro do céu, que em coro celebra a Deus. A nuvem se expande agora já grande, reluz a vitória, os anjos dão glória a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, e quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz relembram da cruz o plano de salvação e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão. E quem majestade vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e ao seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a emoção de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, marcas do amor, e ouvir sua voz com poder a dizer: vim pra buscar, vim resgatar os meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar este mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre. Louvado seja Deus, amém? Amém. Que voz, que bênção.
Deixa aquela imagem lá, por favor, Jonathan. Jonathan, eu quero o quarteto de Sorocaba, que sábado que vem o outro, hein? Olha aqui. Irmãos, eu estou vendo ali o pastor Paulistina. Eu estou vendo ali o Cleiton. Eu estou vendo ali o meu querido alemão, Herbert, que eu chamo de alemão, que eu vou mostrar na casa dele hoje. Eu estou vendo lá a Quênia. Estou vendo ali o Ale e a G. Estou vendo a Júlia. Estou vendo o Fábio e a esposa. Eu estou ali também, viu? Irmãos, tudo não foi combinado, mas nós vamos cantar o hino Lar Feliz. Eu acho que é 572. Eu quero chamar, cadê a que nos ajuda a cantar aqui, a Estina? Quem não é Estina, aqui é parente dos Estina, tá, irmãos? Ela saiu. 572, Lar Feliz. Eu quero que você cante, porque é nesse lar que você quer estar. Quer ou não quer? Amém? O povo, lá no Nasce o povo era mais animado. Você quer ir para o céu ou não quer? Hein? Vamos ficar em pé, vamos cantar. Lar Feliz. Eu avisto uma terra. Vamos lá, eu cante com alegria. Eu avisto uma terra celeste por vir. Se você crê nisso, mas canta. Canta para a gente quebrar as janelas dessa igreja. Canta. Canta mais bonito do que a Adriana, quero ver. Louve o nome de Deus. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo. Olha a tua casinha lá, olha a tua casinha. Que Jesus foi ao céu preparar. Agora, Tati Carroco. Amém? Filhinha, vem cá orar. Vamos fazer a oração final para o papai. Obrigado, Adriana. Eu vou pedir aqui o microfone. Que Deus dê a você uma tarde de sábado muito abençoada. Não sei porquê, mas eu estava sentindo que você ia me chamar. Feliz sábado, gente. Vamos curvar a nossa fronte e orar. Querido Pai que estás nos céus, e como eu sempre oro, está conosco aqui também agora, através do Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor nos deu anjos para cuidarem de nós, porque o Senhor sabia que a gente não ia ser forte o suficiente, às vezes, para lutar contra o mal. Obrigada porque o Senhor também habita em nós, porque o Senhor nos dá força para vencer o mal, porque a gente não é nada sem você. Muito obrigada porque o Senhor cuida da gente, porque o Senhor está preparando um lugar perfeito para a gente morar. E a gente nem consegue imaginar o que é realmente ser feliz o tempo inteiro, porque aqui na Terra a gente tem muitas tribulações.
Mas obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Todos os dias, e vai ser assim para sempre. Nos dá um bom sábado, que a gente possa estar contigo sempre e nunca desistir, por mais difícil que pareça. Em nome de Jesus, amém.